seja muito bem-vindo ao nosso podcast do Te Acolher Brasil. Aqui a gente vai compartilhar informações, vamos nos acolher, vamos falar sobre conscientização, vamos falar um pouquinho da comunidade TEA. E hoje o programa é mega especial, mas muito especial. Porque a gente trouxe vários profissionais aqui no nosso Te Acolher Brasil para te passar informações que vão contribuir no desenvolvimento do seu filho ou do seu próprio desenvolvimento. Hoje, a gente veio trazer um pouquinho da nossa comunidade, como nós vivemos. Qual que é a realidade da mãe do autista? Quais são os seus desafios? Quais são os seus medos? Aqui agora você vai ter um acolhimento mega especial. Nós estamos com uma convidada que faz parte do Te Acolher Brasil, representa a cidade de Rio Grande da Serra, faz um trabalho lindo de inclusão na cidade. Hoje é uma militante, luta pela coletividade, mas ela veio trazer um pouquinho da sua história, trazer um pouquinho do seu conhecimento. Eu sei que tem muitas dores que nós compartilhamos na nossa caminhada no mundo autista. Eu quero apresentar para vocês com muito carinho a nossa convidada de hoje, Janaína. Seja muito bem-vinda, Jana. Como que você Luana. está? Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Me sinto honrada, né? Primeiramente, todo mundo fala as mesmas frases, né? É clichê. Mas estou honrada por ser a primeira mãe, né? Porque todo mundo vem falar falas técnicas, vem falar coisas muito importantes, mas eu vim representar as mães como eu tenho feito aí ao longo do tempo, né? Eu acho muito importante a gente fazer essa pausa no sentido de, olha, a gente traz informações para contribuir, Sim. mas é importante que o público entenda o que nós vivemos. Sim. Existe um conflito que eu vejo que muita gente que é de fora da comunidade fica estimulando, do porquê que as mães estão falando em vez dos filhos falarem. Mas se pegar o Luan e aliar, eles não têm como se defender, como articular. Por isso é importante, sim, a gente fortalecer a comunidade e fortalecer a mãe. Então, você é a nossa primeira representante do Te Acolher Brasil. Eu te agradeço muito por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço essa oportunidade, né? De dar fala, de dar vazão. Lia, ela tem fala totalmente desconexa. Se eu colocar ela aqui, a ecolalia dela vai gritar. E ela vai lembrar das coisas que ela assiste. Então, ela não vai falar nada com nada, né? Então, não tem como. Tem que ser o representante legal. E lá em casa a gente decidiu que seria eu, né? Então, assim, eu não romantizo ser mãe de autista, porque a gente fala, eu amo minha filha, ela foi o presente de Deus. Ela repete isso também, eu sou o seu presente de Deus, mas é difícil ser mãe dela, mas ao mesmo tempo é a melhor coisa que me aconteceu, porque senão eu não seria hoje a Janaína. Esse sentimento de mãe é fenomenal, né? Fenomenal. A gente vai explicar, não tem como Não explicar. tem, não tem. Como explicar. Mas, Jana, a gente tem um padrãozinho aqui do Te Acolher, vamos colocar padrão. Aquela pergunta que não quer se calar, porque eu acho que eu demorei anos para conseguir responder essa pergunta. Sim. Quem é a Janaína? Olha, antes de vir aqui, eu perguntei pra minha melhor amiga. Todo mundo tem uma melhor, né? Eu tenho. Desde os 8 anos conheço ela, que é a Evelyn. Eu falei, Evelyn, quem é a Janaína? Mas por quê? Porque assim, ao longo do tempo a gente fica também confuso, né? Quem é a Janaína? Mas hoje eu sei quem sou eu, né? Sou Janaína de Oliveira, eu tenho 35 anos, sou casada com Carlos Eduardo, sou mãe da Lia. Lia autista, 7 anos de idade. E a Janaína é o ser humano mais incrível que eu descobri que eu era. Por quê? Eu sou ativista, não sabia que eu era, mas eu sou. Eu sou a pessoa que gosta das causas sociais, eu gosto de ajudar. Eu sou aquela que a mão esquerda faz a direita e nem a direita e a esquerda fica sabendo. É assim, eu gosto disso. Eu sou alegre, sou cristã. Amo Deus, professo a minha fé com a maior intensidade que eu posso. E eu sou aquela pessoa que ama abraçar, que ama acolher, que ama ajudar. Então, assim, o Te Acolher veio na minha vida porque tem total interação com isso, com quem é a Janaína. O Te Acolher é especial demais, porque eu comecei o Te Acolher como achando que eu iria acolher as mães. E no fundo sou eu acolhida. Eu sou acolhida todos os dias. Eu recebo mensagem todos os dias das mães, mensagens assim, que me motivam, que me jogam pra frente, que me estimulam. Então, o Te Acolher, eu acho que ele é uma família. Sim. Ele é a nossa família. Sim. E conhecer a Janaína foi muito especial. A Janaína a gente conheceu... Só para vocês entenderem esse universo, Te Acolher faz o acolhimento das mães nas cidades. Então, eu estive numa reunião em Mauá, onde eu conheci a Janaína e a Edivânia. Aliás, Edivânia, um beijo para você. Olha, é a nossa acolhedora também de Rio Grande da Serra. A Edivânia é aquela que vai nos lugares, faz nossa agenda. Ela cuida de tudo
pra Luana chegar e tá tudo pronto. Então, assim, o meu trabalho é o mais fácil, porque eu chego e já tá tudo feito, tudo organizado pra Edivânia. Edivânia, um beijo pra você. Você é mega especial, Bruno. Olha, é muito especial pra nós do Te Acolher, viu? Então, a Janaína, ela coordena pra nós. A gente conheceu ela em Mauá, né? A gente se conheceu em Mauá. Sim. E a gente percebeu que a gente tinha muita afinidade. Total. Né? Muita total. afinidade. E é engraçado que tem alguns autistas que se apegam muito a mim. Então, eu tenho a Luana, que manda mensagem pra gente direto, né? A gente tem o Vini, também pequenininho, que é da Cristal, que a gente tem um apego muito grande. E a Liá foi amor à primeira vista. Foi. Mãe, quem amou os cabelos pretos? E as unhas dela, mãe? Por que você não pintou a unha de preto, mãe? Ela tem unha desse tamanho. Eu deixei crescer, mas já quebrou. Tirei. Então, eu a minha aqui, ó. Tirei. Tive que tirar também. Aí ela falou assim, mãe, eu amo. Até a última reunião, né? A Luana chegou. Aí saiu correndo, só era Luana pra todo lado. E é isso. Mas essa interação é maravilhosa, né? Porque eu acho assim, eu até te falei isso. Eu não tenho como desconstruir a Janaína sem falar de Deus, né? Eu não tenho. Então, assim, eu acho que é de Deus. O autista, eu acho que ele tem uma conexão com o divino que é fenomenal. E às vezes eu acho que assim, não é que eles são autistas, a gente fala que a comunidade, não. Eu acho às vezes que nós que somos. Sim. Quem não tem um diagnóstico, né? Porque eles são tão direitinhos, perfeitinhos, eles olham as pessoas, eles sentem energia, eles têm uma ligação ali com algo que a gente não consegue perceber. E ela fala, mãe, aquele ali não é legal, vamos embora. Aí eu falo, vamos esperar 5 minutos e vamos embora. E eles são muito sinceros. Ela é. Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta. É a Bíblia todinha. Sim, sim ou não, não. Pode reparar, é o isso. O olho não pertence a Deus. Não. E ela é assim. Não é no seu Luan em casa. Mas não, pelo que você descreve, totalmente. Eu fico ali olhando ela e falo, gente, eu fui presenteada, sabe? Porque assim, contar um pouquinho, né? O testemunho de vida. A Luana falou que tinha, né? Tem. Mas Deus falou pra mim que ia ser diferente, né? Então, vamos lá. A princípio, os médicos falavam que eu não ia ser mãe. Seu ovário, ele tá todo cheio de cisto e não vai ser mãe. E assim, antes de eu conhecer o meu marido, Carlos Eduardo, eu tive um outro relacionamento, né? E graças a Deus, Deus me livrou desse relacionamento. Ele era abusivo. Eu não sofri violência física, mas, que sempre tem um mais, tinha verbal e era psicológica, né? Então, Deus falou, eu vou te livrar, isso não é pra você. Passaram 2 anos, eu conheci o marido. Em 8 meses, eu estava grávida. Aí eu falei, Jesus, eu não ia ser mãe agora, né? Aí correria, Deus fez todo um milagre, fez todo um mover lindo. E de repente, passado 2 anos e meio que Liá tinha nascido, veio, Liá, acho que Liá é autista, né? A gente teve até uma pequena discussão familiar, porque né, eu tenho uma cunhada que ela é TO, ela tinha essa desconfiança, só que ela não tinha confiança de chegar na gente. Acontece, eu entendo isso, eu sei. E aí, contou pra uma amiga, a amiga falou, só que assim, a princípio, porque as meninas, né, que aí depois eu fui pesquisar, né, a gente entende que para as meninas, hoje tem uma pesquisa que fala que para 4 diagnósticos, 1 é para menina. Por quê? Porque vem da cultura familiar, né, vem ali da cultura que a gente... É mais podada, é mais Exato. centrada, não mais pode, fechada. Né? É fecha as pernas, é feio, enfim. Isso. E aí, essa característica fez com que eu não conseguisse olhar a Liá como autista. Eu falava, não, mas a Liá, ela olha nos meus olhos, mas a Liá, ela fala, assim, falou bonitinho, sabe? Balbuciou, ela sentou, fez tudo bonitinho no tempo esperado. Só que com 2 anos e meio veio as surpresas. Desfraude, foi horroroso, foi a pior... Nossa, o que acontece? Essa menina não sai da fralda. Aí, na creche, por que a minha pauta, né, principal de luta é a educação? Porque foi a creche quem falou assim, não, tem alguma coisa errada com a Liá. Liá não sai do colo das ADIs, Liá só quer a Damiana, Liá, enfim. E aí, vamos pro pediatra. Não, mãe, ela não tem nada, sua filha é perfeita. Olha como ela é gordinha. É perfeita mesmo. É, né? Mas... ela é perfeita, olha como ela é gordinha, robusta. Eu falava, doutor, não... Isso eu tô vendo, mas e o que eu não estou vendo que tem nela ali? Ela tá arredia, ela não tá se comportando corretamente, ela não tem interação social. Aí depois eu fui entendendo as palavras, tá, gente? Mas ela não tinha. E aí ele falou assim, tá bom. Só que aí ficou ali relutante. Voltei eu pra escola. O que a escola fez? A professora fez uma carta, Damiana ajudou nessa carta, as 2 assinaram, eu levei pro pediatra novamente. Dali ele me encaminhou pra neuro. Chegou na neuro,
foi para multidisciplinar. Eu vou dar um parênteses, tá? Tem cidade que tem a PAI, tem cidade que tem a PRAESP, lá em Rio Grande da Serra tem a PAI. Foi importantíssimo na nossa causa, né? No nosso caso. Porque a multidisciplinar fechou o diagnóstico dela. Demorou, gente? Demorou. Demorou quanto tempo? Desses 2 anos e meio, o diagnóstico fechado do papel com o laudo, ela já ia fazer 5 anos. 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Mas como eu já tinha essa desconfiança, porque assim, a TO, ela era ótima. Então ela sentou comigo, desculpa falar, mas né, sem poder, mas ela falou, mãe, a sua filha, ela é autista. Todos os estereótipos dela designam pra isso. Eu falei, tá bom. A princípio você leva um susto, porque, né? Mas o que eu fiz? Fui pro Google, fui estudar. O que é o autismo, de onde vem, por que existe, não sei o quê. E aí em 2020, né? Tinha um padrão lá falando que existe em torno de 70 milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Com autismo. Eu levei um susto. Eu falei, gente, que é isso? E aí fala, né, que o autismo, ele tá além do câncer, da AIDS, do diabetes, que todo mundo tem diabetes. Você olha, e o autista? Aí eu fui descobrir. Não sabe porque não tem diagnóstico, né? Eu posso ser autista e nem nunca soube, porque com a idade que eu tenho, minha mãe, ela ia lá e falava, não era cultura nossa, da nossa família. Exatamente. Nem sabia, eu acho que existia. Então, e meu marido mesmo, todo o trejeito da Lia é do meu marido. Eu brinco com ele, você é autista? Aí ele fica. Até que esses dias ele achou um vídeo lá, tá vendo isso aqui? Eu faço isso. Eu falei, então vamos pro neuro. Porque se tem que achar, tem que fechar um diagnóstico. A gente tem que ser, né? Porque o autista, ele só é diferente, é o jeito de ser. Então, eu falei, não, vou estudar um pouco. E aí eu já tava fazendo pedagogia, aí eu até entendi, aí volta Deus aqui na coisa, né? Falei, agora eu entendi. Deus mandou eu fazer pedagogia, porque eu ia precisar da pedagogia para lidar com a minha própria filha. Mas você tem uma formação antes? Eu sou formada em logística, tenho recursos humanos, e aí veio a pedagogia. Nossa. Eu venho da área industrial, né? Eu fiz logística porque eu sou toda estratégica. Eu tava ouvindo, né, assim, vocês conversando, eu fico assim. Porque eu sou estratégica, eu gosto de coisas organizadas. Eu falei, vou fazer logística. Meu Deus, ela tá comigo, que eu sou totalmente desorganizada. Pode reparar que eu sou antecipada. Eu vejo data, não, vou fazer já isso. Tá em mim. Meu marido briga. Fala, você é muito antecipado. Eu falo, não gosto de atraso, não gosto que nada dê errado. Misericórdia. Você fica brava comigo direto, então? Não, pior que não. Porque eu, assim, Deus trabalhando, né? Ele me deu calmaria, né? Então, assim, eu acho muito legal. Então, vamos fazer antecipado, porque se der um erro, a gente tem tempo pra reverter. Pra arrumar. Então, aí eu fui fazer logística. Nunca trabalhei na área, porque é uma área extremamente machista. Eu ouvi do meu chefe, tá estudando pra quê? Você nunca vai ter oportunidade aqui. Eu falei, o quê? Mas nunca tive. Só que eu não tive por quê? Porque eu acabei saindo do emprego, veio a crise, né? Eu saí do emprego em 2014, que teve uma crise de novo, né? Posterior a 2008. Isso, depois. E aí, nessa crise que teve ali com a empresa, que é uma empresa francesa, mandou um monte de gente embora, eu fui embora. Tava namorando, engravidei, e falei, agora eu não trabalho, tô grávida. Tentei trabalhar em outras áreas, mas não deu. Aí a parte mais bonita foi que eu cheguei na sala de aula. Eu dava aula num cursinho, né, de gestão de pessoas. E eu amava desenvolvimento de pessoas, eu amava aquilo que eu fazia. Só que aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, já estava ali, né? Essa investigação aí, né? Igual não é polícia, né? Que a gente brinca, mas estava investigando. E a Lia é autista. Como que eu vou dar aula EAD com uma criança hiperativa dentro de casa? Porque ela era... Já vou te falar. Eu sofri horrores na pandemia, dando aula. Eu não leciono mais. Saí da docência em dezembro do ano passado. Mas, assim, eu vivi o terror da pandemia lecionando. O Luan chegou a cortar o fio da internet. Ela aparecia atrás de mim, assim, o tempo todo. Mãe! Ô mãe! Ô mãe, E ela é o tempo todo. Porque ela é muito ligada. Eles são conectados a nós. Então, exatamente. Assim, e assim, uma explicação do Luan foi fenomenal. Casa, família. Escola, professor. Exatamente. Então, você não tem como ser professor em casa. Você não tem como ser mãe na escola. Então, mãe, separa o negócio. Exatamente. Aí foi o que eu fiz. Entrei em contato com eles. Até que tava tendo umas divergências. Gente, eu tenho algo que acontece comigo. Eu não sei se acontece com você. Porque você é bem simpático, então eu acho que acontece. Tem lugares que eu chego que as pessoas não gostam de mim. Aí eu falo, gente, o que eu fiz?
E nessa escola tava acontecendo isso. Porque eu sou assim, ó, toma, isso aqui é seu, é um presente que eu trouxe. Porque eu gosto de você, mas eu não quero te comprar com esse presente. E lá dentro dos bastidores, o que rolava, tava comprando os alunos. E aí, por causa dessa bagunça toda, enfim, eu falei, vamos desligar, não dá pra fazer, não dá, eu vou priorizar aliar. E foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? Eu conheci a minha filha. Tudo que o povo via nela que eu não enxergava, Você começou a ver? eu consegui. Então, foi importante, porque a ecolalia dela é terrível. Só que ela é muito inteligente, né? Óbvio, né? A maioria, autista é. Só que assim, ela hoje tá numa fase que ela pega tudo que ela aprendeu nos desenhos e ela traz aqui, ó, pra nossa conversa. Ela tá com 6 anos. 7 agora, né? 7 anos. Ah, é aniversário dela, é domingo. É, dia 25 agora. Aí ela... Mãe, tá falando de autista? Ela vem, o autista, não sei o que, não sei o que. Aí eu fico olhando. Só que isso ela aprendeu de ouvir ali. E aí ela já tá trazendo pras falas. Então todo mundo fala, não parece. Aí agora minha briga é o capacitismo. Eu falo, não, parece não, ela é. Ela tem um laudo. É como se a gente tivesse que tatuar na testa do nosso filho, né? Autista. Sou autista. Exatamente. Tá lá tatuado. A gente traz o cordão de girassol, a gente traz tantas coisas pra tentar identificar, por causa disso. As pessoas, elas querem... eu acho engraçado. A pessoa, pra ser simpática a nós... Eu vou falar 100% como mãe agora. Mãe. A pessoa quer ser simpática comigo, ela quer me agradar, ela fala assim, mas ele não tem cara de autista. Nossa, mas ele nem parece autista. Gente, isso não agrada. Não. Isso, na verdade, nos machuca. Quando a pessoa fala pra você, não, mas seu filho nem tem cara de autista, de duas uma, ou eu sou mentirosa, É o que eu ia falar. né? Dá a impressão assim, nossa, você é uma mentirosa. Ou eu estou colocando no meu filho algo que não tem pra me Tô aparecer, rotulando né? ele aquilo pra eu ter benefícios. E assim, eu amo o Luan. Mas se eu É. pudesse escolher, eu não gostaria que ele fosse autista. Nem eu. Então, assim, não é não amar. Mas é porque é difícil demais. Exatamente. Difícil demais. Você que está acompanhando aí nosso podcast, coloca aqui nos comentários como que é a sua trajetória como mãe, como pai de autista. O que você vivencia? E a gente abre uma enquete agora para você. Qual é a experiência mais difícil? Em qual área foi mais difícil a experiência? Foi na escola? Foi na sociedade? Foi uma inclusão no trabalho? Foi uma inclusão na vida social, cultural? Aonde você sentiu mais dificuldade para a gente poder aí compartilhar no nosso programa? Ser mãe de autista, a gente não se rotula, mas a sociedade nos rotula, né? Então, Sim. você acaba perdendo A identidade. a identidade. Me fala um pouquinho, como que foi? Você recebeu o diagnóstico da LIA, você viveu luto? Você teve período de luto? Então, eu falo que não, que sim, mas porque assim, eu já sabia, né, ali no meio, tem essa dúvida, então assim, eu não tinha o diagnóstico, mas eu tinha a dúvida. Então, doía, porque, sua filha, ela é diferente o tempo todo. Sua filha é diferente, ela tem algum problema, As perninhas dela são tortas, sua filha não fica com ninguém. Ela é assim porque vocês não vêm muito aqui. Então, tudo isso já me machucava. Então, o que aconteceu? Antes de ter um diagnóstico, eu passei por um processo, como que eu vou dizer assim? Eu fiquei doente, né? Até tava ouvindo no último podcast a doutora falando isso, né? Eu olhava pra mim e eu falava, gente, eu sou uma péssima mãe. O que eu estou fazendo? De repente, meu cabelo caiu. Aí, aqueles buracos enormes. Aí, de repente, é psoríase, não sei o quê, não sei o quê. Aí, descamava horrores. Você tá cheia de caspa. Eu falava, gente, mas não é caspa. Aí, de repente, não, é psoríase, tá bom. É alopecia, não sei o quê. Tive. Eu também tive. Porque depois do diagnóstico é do Luan. emocional, né? Então, assim, eu falei, o que eu faço? O que eu faço? Eu sou péssima como mãe, como pessoa, como mulher, como tudo. No trabalho, mas... Não sirvo pra nada, né? Aí chorava. E assim, pra ajudar, eu ainda tenho fibromialgia, né? Então, vocês imaginam que andava assim o tempo todo. Só que eu tive um processo muito legal. Eu ressignifiquei a minha vida. Foi o que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz. Eu olhei pra trás e falei, não é isso que eu quero. Eu não podia ter um filho. Deus me deu o que eu queria, porque eu queria uma menina, e ele me deu do jeitinho. Ela é do jeitinho que eu sempre falei. Então, assim, eu vou cuidar dela com as ferramentas que eu tenho. Cortella fala, né? Faz com que o melhor que você pode com o que você tem, até que você consiga fazer melhor ainda. Então, foi o que eu fiz. Aí, eu cheguei nesse estágio do diagnóstico. Só que quando eu recebi aquele papel, toma, Nossa. meu marido estava do lado. O que acontece? Elas não explicam nada. Você sabe? Sei, mas eu não sei. A gente sempre tem dúvidas, né?
E elas sentaram do lado e falaram, então tá bom, é isso, ela é autista, leva o seu presente para casa. Aí o meu marido voltou para trabalhar, porque ele só foi para receber o diagnóstico comigo. Foi trabalhar, eu cheguei em casa, eu sentei no chão e chorei. Acho que eu chorei o tempo todo, ela tava na creche ainda. Eu chorei o tempo todo ali. Depois eu fui tomar banho e falei para Deus, falei, o senhor falou que é isso, então é isso. Se o senhor me escolheu, é isso que eu vou fazer. E dali em diante, foi o que eu decidi para minha vida. Vou ser mãe da Lia, a melhor mãe que ela puder ter. Eu lembro, até me emociono, mas assim, eu lembro a dor que eu senti com a entrega do papel do diagnóstico. Não, é horrível. Eu sabia que meu filho era autista. É autista, eu sabia. Mas eu lembro, eu tenho a sensação do vazio que eu senti, a dor que eu senti com o papel. Porque antes era desconfiança. Agora Aquele é papel é certeza. certeza. Exatamente. E assim, os médicos, e é uma crítica que eu faço, os médicos que atuam nessa área teriam que ter uma abordagem mais humana com as mães e com os pais. Não são. Porque eu recebi o diagnóstico e falei assim, ó, tá aqui, o teu filho é autista, vou escrever aqui, você vai tomar esse remédio e você procura a terapia, tá aqui, próximo. É assim. Como assim? Produção, Vamos lá, né? naquele momento. Você tá sentenciando meu filho e tu não vai, tipo, nem falar, vai ficar bem, assim, você não vai nem me ajudar. Eu saí da assim recepção sozinha. Eu não tinha pra quem ligar, porque eu não queria também trazer pros meus pais essa responsabilidade. E aí você chega na recepção e fala assim, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Então é muito importante uma rede de apoio, porque é um momento Não tive. muito difícil. Eu, particularmente, não tive. Eu construí minha rede de apoio depois pude acolher. Mas e você, quando você recebeu esse diagnóstico, quem foi sua rede de apoio? Meu marido, só. Porque assim, como teve esse desconforto familiar, né? Ah, Lia pode ser autista porque eu trabalho com autismo, mas nunca chegou até a gente. O meu marido, ele ficou ferido, né? As pessoas acham que foi eu. É que não falaram pra vocês, Não, falaram não. pra família. E não foi nem pra família, falaram pra uma amiga em comum. E assim, as coisas acontecem. Só que quando a minha cunhada falou assim, leva ela na neuro. Eu fui pesquisar, porque assim, tudo é novo, né? Não é um universo que eu estou habituada. Eu falei, deixa eu ver, pra que serve a neuropediatra? Né? Óbvio que a gente sabe ali por causa das palavras, mas eu vou... Aí eu olhei pra ela e falei, você acha que a Lia tem alguma coisa? E ela não conseguiu falar. Eu entendo isso, hoje eu entendo. Mas quando veio o diagnóstico, eu falei assim, vamos dar um tempo pra gente digerir isso, porque eu entendi. Aí foi o tempo do luto de cada um. A princípio, meu marido não aceitava. Ah, não é, ela só é diferente, ela é mimada, porque é filha única, você faz tudo que ela quer, ela só vive no celular. Culpa da mãe. E, enfim. Eu falei, tá bom, mas ela tá aqui. E eu não tive nada, ninguém. Aí eu fui conversando. Evelyn, a Lia é autista. O Patrick é meu irmão, Patrick, Lia é autista. Fulano, aí foi indo. Mas pra família, o meu marido foi falar, acho que 1 ano, 2 anos depois. Ele. E eu sempre falava, Ele verbalizou depois de 1 ano. É. E depois que eu É o fiz. luto dele, E né? depois que eu fiz o vídeo, né? Que aí a gente vai chegar nisso. Aí eu fiz o vídeo, joguei lá no Facebook. Aí todo mundo sabia. Nossa, a Lia é autista! Ah, mas não tem cara. Não teve isso? O tempo todo. E aí foi. Mas eu não tenho. Assim, a minha rede de apoio tá lá em casa hoje, que é a Ilquinha. Ela toda vez. Tem como ficar? Quando eu trabalhava, eu deixava muito na minha sogra. Muito, muito, muito. Só que eu tenho uma consciência, né? Quem tem filho deve cuidar dos seus filhos. E aí eu falei, não, eu não acho justo, né? Minha sogra, ela tem as coisas dela, ela sempre tá no médico. Então eu não acho certo, né? Apesar de ser a única neta, eles amam ela. A minha cunhada é, assim, todas elas. Mas eu não posso deixar de falar isso, né? Sem hipocrisia. A Sandra é a tia perfeita. Aí a Lia fala, nossa, a Sandra é fada, né? Tia Sandra não sei o quê. Porque tudo que a Lia quer, a Sandra faz. Tudo. Mas no sentido lúdico. Porque como ela é TO, ela entende isso. E assim, a família suporte, os avós, os tios, eles têm a função de mimar, né? Educar é pai e mãe. Tem. Meu irmão chama ela de Teco-Teco. Ô, Teco-Teco! Aí ela já vem, tio! E a gente volta ao programa que a gente tava, da Adriana Bertanha, que falou sobre visão sistêmica, né? De cada um Exatamente. ocupar a sua posição. Exatamente. Então tem uma postura diante daquela situação. Então, a mãe da Lia é a Jana.
o pai é o Carlos. Exatamente. Então, a função de pai e mãe, a paternidade e a maternidade exercida por eles, a avó e o avô são avós, né? Contribuem muito, mas na posição de avós. Voz. E cada um nessa posição. Mas eu percebo que quando a gente recebe o diagnóstico, existe se uma fecha confusão nessa posição. Sim. Então, a gente vai ter pessoas ligadas a nós que elas vêm questionar a sua posição como mãe, questionar até a legitimidade daquele documento. Sim. Então, eles preferem negar. Sim. Não é autista. Outros falam, não, acabou o mundo, né? Recebeu o diagnóstico, acabou o mundo. Então, vamos suprir tudo porque ele não sabe fazer nada. Exatamente. E é isso que a gente quer ensinar no Te Acolher. Que nós acolhemos, nós também somos acolhidas, né? E que existe planos de futuro. A gente fala muito de Deus, né? No nosso grupo. Existe planos de futuro para aquela criança. Então, Sim. ela vai crescer, vai se desenvolver, ela tem a vida dela. Ela tem os mesmos direitos que toda e qualquer todas. outra criança. Sim. Né? Direito à vida, à educação, à saúde, direitos constitucionais, vamos falar de lei. Então, assim, tem os mesmos direitos. Sim. Ela tem algumas limitações, como todos nós somos limitados. A questão é, quanto que a gente permite que ela se desenvolva? Exatamente. Ou vai colocar tudo ali naquela casinha, né? E fechar. Então, é isso que a gente quer ensinar, principalmente com a Janaína, que a Janaína é sempre pra frente ali. A parte mais bonita disso tudo é a psicologia positiva, né? Sim. Eu acho fenomenal. Eu não entendo nada, mas entendo um pouco de tudo. Então, eu fui buscar. Psicologia positiva é a perfeição para o autista. E o que mais, como que eu vou explicar, que pega na família? São as críticas. Porque, não faz isso certo. Isso não tá legal. Enfim, tá errado. É muito tá errado. E eu falei, não, peraí, vamos lá. Eu não posso colocar isso todo o tempo nela, porque senão ela vai achar que ela é um fracasso total. Vamos para as terapias, faz a terapia, mas dentro de casa a gente faz a nossa própria terapia. Porque Lia é uma criança filha de negros, né? Da pele branca, porque eu sou branca. Mas ela é preta, ela é negra. A etnia dela é essa. Vai envolver tudo, né? Exatamente. Mulher, negra, autista. E que ainda não se identifica, porque ela tem a pele branca. Então, assim, tem tudo isso, tá? Ela não é preta. Enfim. Então, a gente pega a Lia, a gente faz isso com ela, é a nossa terapia. Coloca a Lia na frente do espelho e fala, o seu cabelo, ele é lindo. Sim, que é importante. O seu nariz, ele é perfeito. A sua pele, ela é bonita. Aí tem até um vídeo que viralizou aí do Carlos Eduardo com ela, que ela falou, eu queria ter a pele bege, igual a sua, porque você tem a pele marrão. Ela fala marrão. E aí eu falei, por que, filha? Ela falou, porque eu sou igual ao meu pai. Depois ela falou, eu sou igual ao meu pai, mas ele tem a pele marrão e eu sou rosa. Eu falei, não, filha, mas você é assim, a gente faz isso o tempo todo. Aí você vê que essa questão de identidade deles é tão importante, porque assim, independente, vamos falar, não de etnia agora, falando do autismo. Sim. A identidade do autista, nós precisamos contribuir para que ele tenha a própria identidade. O tempo todo. E aí, quando você envolve a questão de etnia também, por exemplo, o Luan é filho de negro com branca. Até um tempo atrás, o Luan falava que ele era negro. Se eu fosse Luan, não, eu sou negro. Né? Meu cabelo é assim. Ele ama o cabelo dele. O meu marido tem cabelo liso. Sim. O Luan não gosta do cabelo do meu marido. Seu cabelo é feio, seu cabelo é liso, meu cabelo é mais bonito. Então, mas a gente deixa ele criar essa identidade dele. Exatamente. Por um preconceito que ele sofreu com uma profissional da educação, que chegou para ele e falou que ele não era negro. Ele teve uma quebra de identidade. Porque para o autista é muito literário. Tudo que você fala com ele é literário. Sim. Então, se você falar algo literário com ele, toma cuidado. Né? O pessoal que está assistindo a gente, né, que está aqui acompanhando, eles são muito literário. Muito literário. Sim. Eu falei pro Luan que estava chovendo canivete. O Luan correu na sacada e começou a gritar, sai da rua que o canivete vai te matar. Porque é muito literário. Então, no caso da Lia, envolve um monte de questões que nós temos problemas sociais no país. Sim, o tempo todo. Mulher, entra tudo isso aí que a gente já falou, né? Demora o diagnóstico por ela ser mulher. E na escola acontece isso com ela o tempo todo, né? Chegamos na escola. Mas assim, algo que a gente conversa bastante, que o autista ele dorme de um jeito e acorda de outro, né? Desculpa. Lia, dia 18 de dezembro de 2021, ela dormiu de um jeito, no dia 19 ela acordou de outro. Ela teve a primeira crise com barulho, a primeira
crise com tudo, assim. Parecia que era existencial mesmo. E ali eu me culpei. Eu falei, meu Deus. Aí eu chorava e abraçava, Mas mas... você tava em casa? Então, o que aconteceu? Era o aniversário da afilhada do meu marido. Vou contar a causa disso. Teve uma causa. A gente saiu pra comprar o presente pra essa menina. E lá havia um colar. E aí o meu marido não teve paciência de falar, calma, hoje é o aniversário da Nicole, não é o seu. Depois a gente volta e pega o seu. Ou espera que eu tô escolhendo o da Nicole. Ele não teve essa sabedoria. E aí ela ficou assim. Porque ela queria só ver o colar. No dia 19, a gente voltou pra festa, porque foi uma festa de 2 dias numa chácara. Aí ela acordou com barulho. Tava tendo uma roda de samba lá, né? Aí... E ela nunca aconteceu isso. Aí eu acordou lá. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa. E aí me leva pra casa. E a gente foi pra casa. Foi 19... A gente só passou o Natal na casa da minha sogra, no dia 25. E foram todos os dias. Até janeiro de 2000. Mas era crise de choro? Choro, com barulho, não podia ligar nada. O ano novo foi trancado dentro de casa. E nunca tinha acontecido até então. Então, pra mim foi novidade. Foi o primeiro? Foi. Aquilo sim, por causa dos barulhos. Porque assim, eu falei, um dia ela vai ter uma crise. Porque eu pesquiso muito, eu sou dessas. Mas nunca tinha acontecido. Eu falei, então com barulho, acho que não vai acontecer, né? E eu fui pega de surpresa. Aí eu chorei, me culpei. Eu falei, meu Deus, eu não observo minha filha, eu não analiso minha filha, eu não sei o que prejudica minha filha. Enfim. Só que ela desenha muito. E começou a desenhar o quê? Meu marido morto. E fazia covinha lá escrito hippie. Aí eu olhei assim e falei, tem alguma coisa. Porque assim, eu me formei em pedagogia, mas eu acho que meu princípio é psicológico. Entendeu? Porque a gente sabe que a manifestação deles é nem sempre literalmente aquilo que eles estão expressando. Então, às vezes, eu tô com uma autista, por exemplo, que fala, ela tá falando muito palavrão. E Sim. ela nunca falou. E aí a escola recriminou, falou assim, ela tá falando muito palavrão. Eu falei, mas tá, ela tá reproduzindo algo e manifestando algo. Sim. O palavrão que ela pronuncia, às vezes ela nem sabe o significado daquilo. Não. Mas é uma forma de ela ela como posso dizer? A estereotipia dela, que é a ecolalia, ficou fixada naquela palavra. Exatamente. Então, ali no desenho manifestou alguma Manifestou. coisa. E o que era? Aí eu perguntei, o que você tá desenhando seu pai morto? Não, o que é isso, né, a princípio? O que é isso? Ah, é meu pai. E ela não, ele chegava do serviço, ela abraça ele, ela beija ele. Como foi seu dia, papai? Foi tudo ótimo. Como foi o trabalho? Ela ama o trabalho dela. Do trabalho dele. Se você perguntar, Lia, o que você vai ser? Ela, eu vou consertar trem, igual o meu pai. Porque ele é mecânico de manutenção. Não, eu vou ter a minha maleta, eu vou sair puxando a maleta. Qualquer coisa ele me empresta até as ferramentas dele. Ela admira ele. E perdeu-se isso. Eu falei, não, tem alguma coisa errada mesmo. E os desenhos foram só piorando. Só piorando. Aí um dia eu cheguei nele e falei, ó, tá aqui. Tem alguma coisa errada. E eu tenho certeza. Aí eu fui retrocedendo, né? Eu falei, é por causa do colar. Aí, só que nisso, o que aconteceu? A gente ficou trancado, ela não queria sair, ela não queria participar de nada. Não queria ir pra lugar nenhum, eu perdi aniversário, eu não ia... Aí eu parei de ir pra igrejas. E aconteceu um monte de coisa. E depois eu entro nisso. Só que aí a gente pegou aquela gripe que todo mundo teve em janeiro. Todo mundo pegou a gripe. De repente, tava todo mundo com alergia. Só que eu acho que tudo isso era emocional, por causa daquela situação. Meu marido falou, tá bom, vou resolver isso. Ele saiu, foi lá no shopping, comprou o colar e ela ama McDonald's. Colocou dentro do McLanche Feliz dela e levou pra casa. Quando ele chegou em casa, que ela abriu aquele McDonald's, o McLanche, tem uma surpresa! Meu Deus, o que será? O que será? Quando ela abriu e viu que era o colar, aí ele abraçou ela, pediu perdão. Aí ela falou, era tudo que eu queria na minha vida. Meu Deus. Ela ficou naquele loop, né? Presa naquela situação do colar. E ali desfez. Gente, como mãe, a gente fica perdido. Ai, eu chorei tanto. É que eu sou chorona, né? Eu não sei como que eu ainda não chorei, viu? Mas eu sou. E aí, desfez aquilo. Voltou a admiração. Aí eu olhei pra ele e falei assim... Porque o meu marido, ele fala assim pra mim... Você tá pesquisando muito sobre isso? Você tá dando diagnóstico pros outros. Eu falei, eu não tô. Eu só tô pesquisando porque ela é a minha filha. Eu preciso saber alguma coisa pra eu ter embasamento, né? E aí eu chamei ele de canto e falei, ó... É necessário que você observe que ela é diferente...
E nem tudo que você falar ela vai entender. É necessário paciência com ela. Ela não vai olhar nos seus olhos. Então abaixa, faz igual eu faço. Eu faço assim, ó. E ela... Eu abaixo e fico agora eu não abaixo tanto, porque meu filho tá quase na minha altura. Mas eu abaixava e ficava na altura da visão dele. E eu e o Luan, nós temos nosso código de sinais. Sim. Então, Luan, olha, sempre apontando meu nariz, e aí ele olha pro meu nariz. Ele não olha no meu olho, ele Não olha olha. no meu nariz. Não olha. Então, Luan, olha aqui pra mãe. Eu faço A assim, mãe ó. quer falar com você. Olha aqui que a mãe precisa falar com você. E aí eu faço o sinal e aí ele olha. Então a gente vai criando uma identidade. Exatamente. É uma forma que a gente arruma de se comunicar. Porque assim, é tudo desconexo, tudo bagunçado. E aí, voltando ali, né? Foi a transição dela do infantil pra ir pra escola regular. Aí foi outro choque. Pavor, ensino e aí fundamental. começou a minha luta, a minha briga, a minha bagunça mesmo. Desculpa, mas foi essa, porque eu fiz uma bagunça. Chegou na escola, ali, começou a vir pra casa suja de fezes, de urina, molhada, suja, literalmente suja. Apanhava, a amiga enfiou um lápis no olho dela. Uau! Perna roxa, enfim, aconteceu de tudo. Aí mandava um lápis, aí o lápis não tava, mandava outro lápis, o lápis não tava. Aconteceu de tudo com a Liá. De repente, nesse agravamento do olho, aí eu fiquei, assim, eu fiquei insana, essa é a verdade. Eu lembro que eu chorei muito aquele dia, falei, eu vou fazer algo que eu nunca fiz. O meu Facebook tinha sido hackeado, eu já tava sem Facebook, já tinha um tempo. Eu falei, eu vou fazer um Facebook e eu vou jogar um vídeo lá e vai ser agora. Porque eu já tinha ido na escola, já tinha conversado. Só que a escola, infelizmente, tem uma deficiência. Por quê? Quando eu cheguei lá, entreguei as documentações da Liá, falou, nossa, como você é organizada, parabéns. Quem me dera se todas as mães fossem assim. E tinha tudo ali, tinha cópia do laudo multidisciplinar, tinha tudo. A intervenção pedagógica que ela precisa, enfim. Parabéns, mas o parabéns não saiu ali daquele verbal ali. Por quê? Aconteceu tudo isso e ninguém interveio. E eu indo lá. Aí... ninguém avisou que a Liá era autista. Ninguém falou. Eu falei, não, a Liá é autista e ela precisa de uma atenção. Não tem auxiliar de sala, não tem cuidador, como é que eu faço? E ali eu percebi que eles vão desvirtuando a pouca informação que o pai e mãe têm. E aí eu não aceitei. Ela não tem direito a um cuidador. Eu falei, tem sim. Tá na lei, tá na LBD, tá lá. Então assim, você não pode entender de lei, mas a LBD você tem que entender. Então, vamos lá para isso. Não pode. Eu falei, pode. Aí eu fui no Conselho Tutelar. Eu fui em tudo quanto é órgão possível. Parentes. A mãe que tá passando por isso hoje. Sim. Entrou no ensino fundamental 1. Presta atenção, é extremamente importante. Porque o que a gente mais recebe lá no Te Acolher é a questão da orientação. Então, a mãe recebe hoje o diagnóstico, recebeu o diagnóstico do filho, levou no ensino fundamental, primeira série, a alfabetização, que a gente já sabe como funciona e é dificílima. Sim. A escola não quer aceitar o diagnóstico Não. ou não quer fornecer a acompanhante. Qual o caminho que você seguiu? Primeiro eu fui na internet, pesquisei o passo a passo. E aí eu fiz o passo a passo. Fui no Conselho Tutelar, levei tudo que eu tinha de documento, tudo. Nunca entregue, tá? Nunca. O original. Tire xerox e guarde o original com você. Entreguei todos os originais lá. E aí eu peguei e falei assim, como vocês podem me ajudar? A gente vai intervir na escola e a gente vai intervir com a diretoria de ensino regional, que é de Mauá. Não fizeram nada. E como eu sou ativa, eu fui lá e falei assim, não, eu não vou aceitar isso não. Peguei o meu marido e nós fomos diretamente na diretoria de ensino. Mas abre um parênteses, o que aconteceu? Eles já tinham ido na escola, vou falar um agravamento aqui, é uma denúncia. E eles analisaram a minha filha sem um aviso prévio, sem o meu consentimento. Eles pegaram o caderno dela e levaram para a diretoria e falaram, olha aqui, tudo perfeito. Ela é ótima. Ela não precisa de nada disso. Mas, gente, autismo não é sinônimo de deficiência intelectual. Então, a gente tem a deficiência intelectual, nós temos, aí vai ter a questão cognitiva, dificuldade de desenvolvimento pedagógico, mas o fato de ser autista não está ligado diretamente que não vai ter o desenvolvimento pedagógico. Exatamente. A questão do autismo é interação social, comunicação e linguagem. Então, assim, você vê como que falta informação nesse povo, falta. né? Aí, eu peguei e falei assim, não, tem alguma coisa errada.
Cheguei na diretoria de ensino e eu fui abordada já com um documento, falando que ela não tinha direito a cuidador e não tinha direito a auxiliar de sala, que é óbvio, né? Eles não tem, porque o Estado ele acha que colocar uma outra professora dentro da sala de aula com outra vai dar atrito. É por esse simples motivo. E eu recebi essa notificação da própria Secretaria de Educação do Estado, tá? Não é Municipal. Não é. Eu recebi do Estado. E aí, o que eu fiz? Fui no Facebook. Joguei um vídeo lá, acho que tem uns 4 minutos e alguma coisa o vídeo, e falei tudo. Tudo. Aí veio algumas pessoas, né? Ah, mas a lei fala sobre isso e isso. Eu falei, não, tudo bem, eu não entendo da lei, mas eu sei o que a lei abrange. E eu quero o que é de direito da minha filha. Bati na diretoria de ensino pela segunda vez. E o conselho tutelar não fez nada, eu falei, eu vou fazer. Se o conselho não faz, eu posso fazer. Sociedade civil tem todo o poder, é só querer utilizar. E eu, não acredito que acontece isso com a sua filha, não foi o que eles me passaram. E aquele papelzinho que eles me entregaram, negando, né, eles estavam assim, pra tomar na minha mão. Eu falei, não, esse papel é meu, me devolve. Eu levei pra casa. E aí apareceu um anjo na minha vida, que foi a doutora Andreina. Né, a filha dela estuda lá também, viu toda a situação. E aí começou a causa. A doutora Andreina pegou todos esses papéis e foi na escola conversar pessoalmente. E ali melhorou a relação. Só que o que acontece? Eles falam que há uma... É o termo que eles usam, tá? Diferenciação pedagógica para com a LIA. Só que não tem. Não houve mudança no currículo. Tem que ter um plano específico para cada autista. Exatamente. Toda escola tem que fazer um plano, desenvolver um plano educacional específico de acordo com as necessidades, as diferenças daquela criança. Sim, e eles falam que teve, mas não teve. Por quê? Ela faz tudo que as outras crianças fazem. Aí, esses dias, abre outro parênteses, né? Que vai linkando uma coisa na outra. Eu demorei 2 anos para achar uma escola de balé para aliar. Essa história do balé rolou no Te Acolher Brasil. Eu lembro que você colocou que estava procurando e eu achei inadmissível. 2 anos. A gente fala muito de educação, mas o autista tem direito a tudo. A tudo. Educação, cultura, lazer, dá direito ao esporte. E a gente vê a barreira para fazer balé. Balé. Então, assim, a barreira para entrar no time de futebol e ir para uma escolinha. A barreira para fazer um judô. Mas isso, vou fazer um parênteses, que eu recebi uma mensagem aqui, eu não poderia deixar de fazer. Quero mandar um abraço pro Fábio Duarte. O Fábio Duarte, lá em Santos, ele é vereador em Santos. E ele tem um projeto de inclusão para crianças da comunidade, mas que tenha deficiência. Então, autista, o pessoal do síndrome de Down. E aí ele dá esporte gratuitamente, né? Eu acho que esse projeto tem quase 5, 6 anos. Benção. E eu fui conhecer esse projeto, tava até mandando mensagem aqui, trocando mensagem com ele, que ele tá, já sabe que a gente tá aqui no estúdio, então começa a mandar mensagem pra gente. E ele desenvolve um trabalho de acolhimento. Mas por que ele tem que ter uma escola, monta uma academia para dar lá bote, jiu-jitsu para criança com deficiência? Porque o Estado não dá. Não dá. Não tem suporte. E porque as particulares recusam. E aí você me trouxe essa questão do balé e falando assim, olha, o balé recusa. Ou eu não tenho onde colocar minha filha, eu não sei, eu não consigo inserir a tua filha na coletividade porque eu não saberia lidar com ela. Me conta um pouquinho, como que foi essa barreira no balé? Primeiro tinha uma escola, já estava ali, digamos que, engatilhada a matrícula dela. E de repente, a professora não tá vindo mais, não tem. E aí eu olhava e falava, mas tem as turmas que eu via, né? Morando perto. Tudo bem. Aí a outra, que eu não vou ficar citando nomes, nem, né? Enfim. Nem vamos dar público falta pra de esse ética, tipo de pessoa. exatamente. Não tem vaga. Só que aí a filha da minha prima começou a fazer balé. A vizinha fazia balé. Eu não sei quem fazia balé. Eu falei, por que não tem vaga pra minha filha? Aí eu falei, provavelmente sabe que ela é autista. Foi o único... não tem outra explicação que eu achei. Aí eu lembro que da última vez que eu tentei nessa escola, porque era muito próxima ali da minha casa, eu lembro que eu chorei. Porque a amiguinha da sala dela foi fazer balé lá. E ali ela já tava na fila de espera, ó, há muito tempo. E aí eu mandei uma mensagem, falei, tem vaga pro balé? Já saiu vaga? Não saiu. Aquela noite... E lembrando que eu já tinha saído para comprar as roupas de balé dela, que ela era doida. Então ela tinha tudo. Eu falei, eu vou vender, porque foi caro.
Eu falei, vou vender e esse dinheiro a gente compra alguma outra coisa que ela quiser. Só que aquela noite eu dormi abraçada com ela no sofá, chorando. Chorei. Falei, meu Deus, vai ser assim a vida toda. E vai ter uma hora que eu não vou poder intervir. Como é que eu vou fazer com a minha filha? O que que eu faço com a minha filha? No outro dia eu postei no meu status. Aí uma amiga foi e falou assim pra mim, Jana, você já foi na escola de balé, não sei de onde? Aí 2 professoras entraram em contato. Aí eu falei assim, glória, era de Jesus. Aí eu optei já por essa, não teve como. Ela falou assim pra mim, não, eu dou balé gospel. Aí eu falei, é de Jesus, purinho. Aí eu falei, vou explicar, ela é autista, né? Não tem problema, eu já tive uma com Down. Aí eu falei, é você mesmo. É um pouquinho mais distante, só que eu vou lá. Igual... A professora é tão linda. Amor, né? Não, a professora é linda. Qual o nome da professora? Beijo, Nicole, obrigada. Porque, nossa, ela me dá até carona pra casa. Quando eu vou e meu marido não me leva. Aquilo que inclui, a gente tem que dar publicidade. Então, Exatamente. Nicole, lá em Rio Grande da Serra, professora de balé. Deixa eu olhar Ó, aqui o Tia Colher tá te agradecendo publicamente pelo Ela é teu lindo maravilhosa. trabalho de inclusão. Então, você que gosta de balé de Rio Grande da Serra, procura a Nicole, porque ela respeita o ser humano. Ela que eu acho respeita. que é o principal. Aproveitar e falar um pouquinho. Vocês estão vendo como essa mesa tá linda? Olha aqui, tudo lindo. Perfeita. Nossas canecas do Tia Colher, nossos chaveiros do Tia Colher, a nossa camiseta, Tem ó. uma caneca. Você quer uma caneca? Eu sabia que ela ia me pedir a caneca. Eu vim pensando nisso. Ela vai querer a caneca, porque eu sou tô a devendo doida, a caneca eu pra sou a ela. doida das canecas, gente. Olha que lindo. No braço, ele vem com o símbolo, ó, remetendo ao cordão de girassol. Nesse lado você tem o Te Acolher, olha que legal. E o que eu mais gosto, que é por nós, para nós, ninguém solta a mão do Te Acolher. Nós tínhamos uma frase que é autismo não é doença, autismo é uma diferença. Eu acho que na sua caneca tá. Aqui. E aí, uma moça perguntou assim pra mim, uma mãe de um autista, falou assim, Luana, realmente, autismo é uma diferença. Sim. Mas você toda vez fala por nós, para nós, ninguém solta a mão. Eu acho que essa frase remete muito mais o que é o Te Acolher. E é o porque seu aqui lema. ninguém solta a mão. A questão não solta a mão. Eu e a Janaína, nós temos divergência de vários fatores. A gente conversa muito sobre isso, né? A gente tem divergência política, doutrinária, N coisa. Vai ter coisa que ela vai fazer e eu não vou fazer. Tem coisa que eu vou fazer e ela não vai fazer. Mas ninguém solta a mão. Lógico. Porque como eu vou falar de inclusão e de respeito às diferenças, Sim. se eu quero um padrão para estar comigo, Verdade. né? Então a gente tem esse amor. Tudo isso que você tá vendo aqui é das coisas da Sandrinha. Eu vou deixar aqui no chat para vocês o telefone de contato da Sandrinha. É só procurar, falar assim, olha, eu quero o kit do Te Acolher, eu quero a caneca do Te Acolher, eu quero o chaveirinho do Te Acolher, eu quero a camiseta do Te Acolher. E ela vai te entregar com muito amor e carinho. E os preços são todos preços sociais. Ótimo. Né? São preços que acabam nos ajudando aí com consulta, com tratamento. O Te Acolher tem essa parte de assistencialismo, mas com muito cuidado. Sim. Porque nossa diretriz é o acolhimento das famílias. Consequentemente, se a gente vê uma situação que precisa Sim. desse acolhimento... A gente teve um caso seríssimo, né? Que a gente atendeu juntas. Foi esse mês mesmo, Foi. né? Foi esse mês. Foi. De uma mãe Sim. que o filho já adulto sem diagnóstico. O adolescente sem diagnóstico. Então, assim... A mãe precisa de atendimento, então o Te Acolher faz esse atendimento. Então a gente acaba contribuindo com isso. Mas você pode nos ajudar. Como que você nos ajuda? Sendo um patrocinador do Te Acolher Brasil aqui do nosso podcast. Tendo seu nome vinculado a esse movimento, que é o movimento que mais cresce no ABC Paulista. É o movimento de acolhimento das famílias que mais cresce na região das 7 cidades. E eu conto aí com a sua participação como nosso patrocinador. Vem vincular sua marca aqui conosco. Eu tenho certeza que você vai amar de estar caminhando conosco aí no Te Acolher Brasil. E aproveitando e agradecendo também aos Maia Produções. Você gostou do estúdio? Amei. É lindo isso aqui, gente. Vocês precisam vir conhecer. E você que é de Rio Grande da Serra, ou tem seu micro estabelecimento aí, venha aqui ser patrocinador da Luana, porque a gente tá chegando com força em Rio Grande, viu? Então, ajuda a gente na nossa causa, porque a gente só tem a colaborar com o Rio Grande da Serra. Não, Rio Grande da Serra, a gente tá com uma agenda lotada. De outubro já tá bem. Às vezes a Janaína me liga e fala assim, Luana, você tem agenda pra tal dia? Eu falei, misericórdia. Tá, estamos trabalhando. Eu escrevi na minha agenda, a gente tava falando sobre agenda aqui no estúdio, né? Eu escrevi na minha agenda, jogar basquete com o Luan.
Meu Eu tenho um Deus. horário pra jogar basquete com o Luan uma vez por semana. Daqui a pouco eu tô assim. Precisa! Mas, ó, a gente vai estar em Rio Grande da Serra. Acho que a gente tem 4 ou 5 escolas pra fazer acolhimento. Nós levamos Até o dia 22 de outubro tem agenda já. Pra 6 de novembro fechado conosco. É. E 6 de novembro. acho que 4 de dezembro. Bom, enfim, a gente tem uma agenda lá extensa, grande. Grande. Mas é legal porque a gente pega o Te Acolher e leva pra dentro das igrejas e leva pra dentro das escolas. E a gente faz o acolhimento. E você vem participando disso de uma forma assim, muito tremenda. Me conta um pouquinho o que você está vivenciando à frente do Te Acolher, que hoje você é a representante, você e a Edivânia são as representantes do Te Acolher no Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Como que foi seu envolvimento no Te Acolher? Me conta um pouquinho. Eu não tô aqui. Então, conheci por causa da Sueli. Na verdade, teve uma abordagem... É Deus. Porque a Sueli encontrou uma amiga minha e falou assim, você conhece alguém que é mãe de autista, que tem autista? E do nada, lembrei de você, Regiana, dei seu nome, Sueli de Mauá. E aí eu fui pra reunião aquele dia, te conheci pessoalmente, a gente se identificou. E logo eu me identifiquei com a causa, né? Porque é o que você disse, e a gente até conversou sobre isso. O assistencialismo, ele tem que parar em algum dado momento, né? A Luana tá me ajudando agora, mas eu não preciso mais da ajuda. O que eu faço? Pego na mão da Luana pra ajudar uma outra pessoa, né? E assim a gente vai indo. Então, eu falei, não é isso que ela faz só. Ela faz algo muito maior e é o que eu quero. Eu quero levar conhecimento, né? A minha bandeira é levar o conhecimento. Porque reter ele não faz sentido, porque vai ficar só pra mim. Então eu tenho que levar pra frente. Vamos lá, essa mulher aí é essa aí, né? E tem uma frase que uma professora me falou uma vez, assim, ande sempre com pessoas maiores que você. Então quando você enxergar isso, já pega na mão. Porque como é que eu faço? Todo mundo cresce junto, que é o principal. Exatamente. E aí, Luana, que é Luana? Luana é advogada, Luana não sei o que. Eu falei, oxe, é essa aí, a Mulher Maravilha. Pega lá que dá certo. E aí, naquele dia eu levei já a Edivânia, porque nessa questão da luta com a escola, ela foi a pessoa que pegou na minha mão. Porque ela é mãe de autista, ela entendeu. E ela passava coisas similares. Então, assim, peguei na mão dela, ela pegou na minha e fomos nós duas juntas. Guerreando. Edivânia, conheci uma moça assim, vamos lá na reunião. Fomos, chegamos, aí foi ótimo aquele dia. Foi excelente. Nossa, a gente fez um acolhimento com várias mães. Aí agora eu vou te pôr num grupo. Porque eu Te Acolher é um movimento do WhatsApp. Ali tem de tudo. Tudo. Você quer saber sobre neuro, tem neuro não sei na onde, tem TO não sei na onde, tem consulta social, sei lá, não sei o que, enfim, tem tudo. Hoje eu acordei porque meu filho... Não, mãezinha, não fica assim. Aí vem mensagem no privado pra você, assim, de coisa, né? É acolhimento. E é isso. E aí eu falei, não, peraí. Aí Luana falou, eu faço palestras nas igrejas. Não, eu sou cristã. Vamos lá. Vamos arrumar um jeito. Aí a Edivânia, né, que articula mais, né? Fez lá o negócio com a rede, de repente a gente já estava pregando na igreja, que eu congrego, né, gerando vidas para o reino de Deus. De repente, Luana já estava na outra igreja, que a Luana já estava na outra, a Luana já estava na outra, e quando vi, a agenda estava crescendo. Inclusive, terça-feira a gente foi fazer, né, foi ofertar o portfólio da Luana para o pastor Evaí do Brasil para Cristo. Aí ele falou assim, gente, eu tô até com medo de conhecer essa Luana, essa pregadora. Eu falei, pois... E não é tudo isso não. Aí eu falei, pastor, quando o senhor conhecer a Luana, vai ver que ela explica um pouquinho de tudo. E se a sua igreja precisa de alguma intervenção, assim, com algum material, alguma coisa, a gente consegue tentar trazer pro senhor. Jura? Porque eu tenho uns casos de alguma coisa que acontece. Eu falei, então, a gente consegue trazer o conhecimento pro senhor. E vocês? Vão começar a palestrar quando? Aí eu falei, não, por hora é só a Luana. É a mesma coisa que eu pergunto, viu, Vamos pastor? vender a Luana pra vocês, porque a Luana fala bem, a Luana, né, detentora dessa causa. E aí ele falou, não, então tá bom. Aí fechou já uma data também lá. E assim a gente tá indo, a gente tá batendo lá de porta em porta, batendo nas escolas, aí manda a sua apresentação pras pessoas. Eu não tô nem aí. O não eu já tenho. Foi o que eu falei pro pastor. Eu falei, não, eu já tenho, pastor. Porque as pessoas precisam entender que o processo de inclusão, ele começa com a conscientização. Exatamente. Então, eu conscientizo para poder incluir. Por que a existência do Te Acolher? Porque eu entendi que eu estava reclamando demais da sociedade, eu estava vendo os defeitos demais, mas eu não estava contribuindo. O que a Luana estava fazendo para mudar isso? Nada, só estava reclamando na internet. Não, então peraí, não vou mais, eu vou ensinar. Então o Luan não tem inclusão na escola, hoje tá numa escola maravilhosa, não posso reclamar, tem as divergências, tem os problemas lá, mas é uma escola que ela aceita aprender.
Então, a Luana não está conseguindo a escola, então eu vou para as escolas ensinar. Exatamente. A Luana não está conseguindo inclusão na igreja, então eu vou na igreja ensinar. E aqui eu tenho que agradecer, porque tudo começou no ministério aqui em São Bernardo do Campo, onde a gente começou esse trabalho há 2 anos e o negócio cresceu. A gente leva... Você que tem uma igreja, né? Você que é liderança religiosa, né? Que tem a sua igreja, você que tem a sua escola particular, você que é diretora de escola municipal e estadual. O Te Acolher, ele tem as palestras de inclusão são extremamente acolhedoras. Então, a gente tem a parte técnica, mas também de acolhimento. Então, é só você entrar em contato. Aqui na descrição do vídeo tem os contatos. Você entra em contato, a gente faz a agenda, a gente vai até a sua escola, a gente faz esse trabalho de acolhimento. E, assim, a gente tem um trabalho de muito amor, porque a gente entende que aquilo da visão sistêmica, voltando de novo, cada um na sua posição contribui. Eu falo o tempo inteiro que eu gosto daquele ditado africano que fala que para você educar uma criança, você precisa de uma aldeia. Então, a gente está construindo essa aldeia, a gente está fortalecendo cada membro dessa aldeia. E a Janaína faz parte disso. Tem um outro, né? Sawabona e Chicoba, né? Eu te respeito e eu te aceito como você é. Então, você me... né? E assim sucessivo. Então, é isso. E, inclusive, tem um testemunho. Que você foi lá na igreja, você foi num sábado, e no domingo de manhã, o irmão que estava lá no sábado, ele foi pedir perdão pro cunhado. Eu acho que é cunhado. Porque... Uau! Assim, eu tô falando leigamente, tá? Não tô dando um diagnóstico. Eu acredito que ele tem alguma coisa, como é que se fala? Intelectual, pode ser. E o cunhado não entendia. E por causa da sua palestra, ele foi lá, ele pediu perdão. Ixi, vou chorar. Ele pediu perdão e Agora falou, eu eu não entendi, eu era leigo, eu pequei contra ti, contra a tua integridade. E assim... O pastor Nelson fala de você todo o tempo lá, todo o tempo. Inclusive, pra mim... Deixa registrado aqui, o pastor Nelson foi extremamente acolhedor conosco. Nós tínhamos marcado uma agenda com ele. No dia da agenda, meu marido teve que fazer uma cirurgia correndo de apêndice. Desmarcamos a agenda. Eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu tenho TDAH e eu tenho problema com mudança de agenda. Então, se você marcou alguma coisa comigo, eu tenho que cumprir, porque senão eu fico daquele jeito. E quando eu faço isso, nossa, eu fico muito mal. E aí ele aceitou marcar novamente. E ele foi muito acolhedor, né? Não, ele é fantástico. E a Lia, ela ama. Ela falava no comecinho, ela falava, Pastor Nelston, ô Pastor Nelston. Ama, ela entregava os presentes lá do dia do pastor, ela saia correndo na frente pra entregar. E assim, ele é um ser humano ímpar. Ímpar. Não existe igreja perfeita. Não existe e não lugar, tô aqui né? pregando isso, mas assim, com a Lia em si, nossa, melhorou muito o tratamento, melhorou a visão, né? Então, eu acho que é muito importante. É importante. Porque a escola, infelizmente, e a igreja são os 2 eixos que a gente mais precisa, né? Porque a igreja, ela entra com esse cuidado, com esse zelo, que muitas vezes a gente não tem por causa da nossa cultura familiar. Aquele meio qual nós estávamos inseridos vai ser modificado por causa da igreja. De repentemente, vai ser modificado por causa da escola. São 2 núcleos que devem trabalhar em conjunto com uma família. E garantindo o direito à fé, o direito à crença, que é um direito de todos. Exatamente. Você tem o direito de crer e não crer. Você tem o direito de frequentar e não frequentar. Exatamente. Mas, poxa, pro autista, parece que esse direito é excluído. Então, a gente está lutando da forma correta. Porque como que eu luto? Eu luto conscientizando. E aquela sua fala que, um dia o Luan dormiu de um jeito e acordou. Sim. Foi a que mais me pegou ali naquele momento, porque foi o que aconteceu com a Lia. E eu fui tarjada de mentirosa. É difícil. Ela tá mentindo, ela não quer vir pra igreja. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? É a falta de conhecimento. Exatamente. É aquilo de você condenar. Eu gosto muito, já que a gente tá falando de fé. Sim. Eu gosto muito, eu prego isso o tempo inteiro, a passagem de João 9, porque assim, Jesus ele olha para a pessoa, para quem crê, né? E Jesus ele olha para a pessoa com um olhar de amor, ponto. E ele fala, Qual deixai pessoa? vir as minhas criancinhas. E qual tipo de amor? É amor. E aí, o programa do Te Acolher é isso, né? A gente fala de acolhimento, a gente fala de amor. Exatamente. Então, quando a gente fala assim, poxa, você vai levar uma mãe para falar no Te Acolher? Vou! Porque eu tenho certeza que quem está assistindo passou por uma situação na escola, num balé,
como a Janaína passou. Sim. Ou tá vivendo agora, Sim. algo que você já vivenciou. Sim. Então ela vai entender que, olha, é por esse caminho que eu vou. E se você tá gostando, fala assim, Lu, eu quero participar também do Te Acolher, dos grupos de WhatsApp. Eu vou deixar aqui no chat para você o link de acesso, para você acessar o nosso grupo, que é o movimento que mais cresce na região do ABC Paulista. E mais uma vez agradecer aos Maia Produções por esse lindo estúdio, pelo acolhimento, por ser nosso apoiador. E vem, faça como eles, vem apoiar também o Te Acolher Brasil. Na descrição tem como entrar em contato conosco. Jana, estamos caminhando já pro final. Eu não gosto desse... A gente tem um cronômetro aqui, que eu tenho que me controlar, porque senão a gente vai falando e vai embora, rápido. vai embora. Agradecer a Beth e o Ramo, que está aqui na produção do programa. Obrigado, Deus abençoe tremendamente vocês. Você que quer também ter o seu podcast, ter o seu programa, você precisa de uma produção, de uma direção, você precisa aí de algumas dicas para o seu negócio, aqui na Osmaia Produções você vai encontrar tudo que você precisa. Tudo. Também tá aqui no nosso chat para você ter o contato deles. Jana, caminhando aí para o nosso final, mas tem uma parte que a gente precisa falar, que é o movimento que está crescendo no Rio Grande da Serra. Sim. Invadimos o Rio Grande da Serra. Te Acolher não sai mais de Rio Grande da Serra. Gostem ou não, estamos aí fazendo um trabalho maravilhoso. E surgiu de uma reunião com a atual prefeita, né? Que a gente sabe que Rio Grande da Serra vive um momento político muito difícil. Mas com a atual prefeita surgiu a ideia da caminhada. Exatamente. A caminhada pelos autistas, que é uma ideia que surgiu de uma reunião do Te Acolher Brasil, com a professora Maria, que estava presente também da sala de recursos, e o executivo. Só para ficar bem registrado isso, como que vai ser essa caminhada? Então, nós estamos elaborando ali o projeto, ainda não tem uma data fechada, porque a princípio seria agora em outubro. Só que por causa do dia... Novembro, eu quero novembro. Então, aí o dia das crianças, tem eleição, vai para novembro. Provavelmente, primeira ou segunda semana ali do final de semana de novembro. E assim, estamos fechando parceria, né? Quem quiser ser nosso parceiro, quiser ajudar aí na caminhada, para levar brinquedo, né? Lembrando que é uma caminhada autista, mas é para acolhimento de todos, tá? Só que para o autista é necessário ter alguns cuidados. Então, não vai ter um som alto, porque algumas crianças têm, né, sensibilidade auditiva. O espaço é curto também. O espaço é curto, exatamente. Alguns brinquedos que tem que ter e vão ter, são sensoriais, porque é voltado para isso, que é tanto para o nosso aprendizado, quanto para quem está se adentrando nessa área agora, porque tem pessoas que chegam lá e não sabem nada, né? Então, exatamente. Assim, é um movimento, vai ser a primeira caminhada de Rio Grande da Serra, e quem sabe a gente não leva para outras cidades, primeira, segunda caminhada do Te Acolher Brasil. Aí, que bênção. Né? Para outras cidades, porque a gente tá em Rio Grande, Ribeirão, ali, Mauá, a gente vai logo caminhando pro ABC. Diadema, tem que mandar um beijo pro pessoal de Diadema também, Jô, Jéssica, a Sandra, Exato. que são mães beijo lá. Todos eles, que eles são pessoal maravilhosos. De São Bernardo, o pessoal de São Bernardo tá bravo comigo. Fala assim, Luana, cadê os eventos de São Bernardo? Que agora você só vai pra Rio Grande da Serra e só vai pra Diadema. Não, gente, calma. Vamos pegar junto aí e vamos trabalhar na agenda de vocês aí, que a gente consegue aí, dar um jeitinho. Porque é que é difícil. Gente, todo mundo conhece a Luana, eles falam, cadê a Luana? Cadê a Eloá? Então, as pessoas precisam definir se vai me chamar de Luana ou de Eloá. Porque às vezes as pessoas mandam mensagem e eu fico pensando, mas de quem que eles estão falando? É Eloá. É eu mesma. Não, eu vou fazer um parênteses, né? O vice-prefeito aqui de São Bernardo, Marcelo Lima, me chama de Eloá. Então todo mundo da prefeitura me chama de Eloá. Então eu chego lá, todo mundo me chama de Eloá. Como professor, o pessoal me conhece como Luana. Então eu já sei se a pessoa eu conheci na prefeitura ou se eu conheci na faculdade, do jeito que ela me chama. Exatamente. Então às vezes eu não lembro de quem é a pessoa, mas se ela me chamar de Eloá, é da prefeitura. Se me chamar de Luana, já sei que é da faculdade. E aí a gente vai ali se modelando. E vai mudando, né? Doutora, professora. Não, mas a doutora fica no escritório. Você é a única que eu não conheço. Eu não chamo de senhora, eu não chamo... É Luana, Eloá, enfim. Eu converso com a doutora Andreina, eu fico, doutora Andreina, eu não sei nem se ela se sente constrangida ou não. Falei um beijo para ela, né? Tá fazendo um trabalho lindíssimo. Sim. Então a caminhada, ela sai esse ano. Ainda, sim. Iniciativa. Sim. A minha cunhada, inclusive, da sociedade civil. A gente tá trabalhando já num tapete sensorial, né? Para montar um lá. Confeccionado por nós mesmos, depois leva embora. Quem quiser levar um pedaço até. Tem uma mãe chamada Eudalícia, aqui de São Bernardo do Campo. Ela fez pra gente um espaço sensorial com reciclagem no mês de abril, que a gente teve o mês Abril Azul em São Bernardo. E a gente participou num café da manhã que a gente organizou.
E é bem legal também pra gente poder trazer. Mas se você puder contribuir e ajudar, né? Exatamente. Novembro tá aí. Inclusive, ontem foi votado lá na Câmara, né? A CIP-TEA para Rio Grande da Serra. Todo município deve ter, lá foi votado agora. Vamos esperar os bastidores aí de como vai ser executado isso. Porque todo esse movimento autista... Aprovaram. Todo esse movimento autista que está acontecendo lá, não sei se tem a ver comigo, mas vou puxar para mim. Porque foi posterior ao vídeo que eu joguei no Facebook. Não, isso vamos deixar registrado. Né? O legislativo, ele movimenta quando ele vê a sociedade movimentando. Exatamente. E é ótimo isso, Sim. porque eles foram eleitos para trabalhar para nós, para fazer os projetos de lei e Exatamente. apresentar. Então, eu não vou trazer mérito, nossa, obrigado, vereador, por você ter apresentado. Não, foi a movimentação da sociedade, que a sociedade sempre movimenta com uma liderança que toma ali a frente, que foi você tomou a frente. A gente tem as movimentações de PCD, mas foi a Janaína que falou dos autistas. Então, você trouxe isso, puxou, levou Te Acolher até Rio Grande da Serra e aí começou essas movimentações. Exatamente. E aí a gente não tem que. A gente agradece, mas isso não é bandeira para se depois levantar. E faço aqui minha crítica. Eu estou muito chateada. Mas assim, eu recebo mensagem ontem, bombou minhas redes, né? Porque nós temos candidatos que estão dentro de carro de som, andando por São Bernardo do Campo, falando que o Te Acolher tá apoiando, e aqui vamos deixar registrado. Se você ouviu esse candidato em São Bernardo do Campo falando que o Te Acolher está apoiando, eu vou deixar aqui consignado que ele não tem o nosso apoio. Se eu não estou fazendo campanha, né, para um, para outro, vocês não veem o Te Acolher colocando a bandeirona de candidatos. Tem pessoas excelentes que eu poderia trazer assim o nome deles, mas a gente não coloca lá a bandeirona em respeito a você que faz parte do Te Acolher. Exatamente. Mas aquele que tá usando nosso nome, já peço, não vote. Exatamente. Porque você tá fazendo isso, é errado. O Te Acolher, ele é um movimento. Ele é um movimento que representa uma infinidade de pessoas. E aí a pessoa toma isso como a propriedade dela. Claro, não, né? Isso é errado. Claro. E lá em Rio Grande da Serra, a gente agradece de porque, novo. na verdade, o que era invisível tá se tornando visível e uma probabilidade grande de votos. Sim, então, até porque autista vota. Exatamente. Eu falei isso em 2020, quando falaram pra mim, Luana, você tá falando de autismo? Ninguém vai notar. Eu sou suplente de vereador em São Bernardo do Campo, eu não saio falando isso pra todo mundo. Né? Eu saí candidata em 2020 e uma pessoa falou pra mim, Luana, você vai passar vergonha. Se você tiver 50 votos, é muito. Família de autista não se une. Nós fizemos uma campanha dentro de casa. E olha a representatividade que teve. Tá, que foi um desgaste sensorial tremendo. Porque as pessoas às vezes não entendem essa minha forma de ser. Sim. Falo de inclusão e as pessoas não querem entender quem tá à frente do projeto, gente. Às vezes eu brigo com... Você sabe que a gente tem as nossas diferenças, às vezes, dentro do grupo, que as pessoas falam assim, Luana, mas tem que fazer isso. Eu falo, gente, mas eu também tenho o meu dia de ocio, eu tenho que ficar meu dia parado, porque eu também tenho questões sensoriais, eu também preciso de uma redução de jornada, enfim. N coisas. Mas estamos nos tornando visíveis. Com certeza. Mas não podemos esquecer que para falar tem que viver. Sim. A gente agradece os simpatizantes, mas para falar tem que viver. Com certeza. Então a gente não pode deixar de dar o mérito a você de tudo que você está fazendo pro Rio Grande da Serra, junto com a Edivânia, né? Encabeçando isso. A Edivânia, eu nunca vi ela reclamar. Não. Nunca. Não. Ela só fala, assim, bem. É igual ontem. Dá pra ir, Jana? Eu falei, não dá. Ah, não dá? Né? Ela ainda perguntou, não, por esse motivo não dá. Então tá bom, então também não vou, a gente vai ver pelo Facebook, tá tudo certo. Mas foi aprovada a CIP-TEA no Legislativo. Agora a gente tem que esperar a Secretaria da Cidadania tome frente. E precisa, porque a melhor forma de a gente ter um censo municipal é através da carteira. Esse mesmo vereador, que é o Roberto, ele fez a lei da semana, né? Lá em abril. Que foi também tudo posterior ao vídeo. Então, assim, eu não sei, assim, se é só simpatizante, se passa pela causa, enfim, mas ele trabalha legal. Ele fez um café da manhã, né? Só foi a Edivânia e eu. A gente fala de inclusão, mas a gente tem que lutar também. Exatamente, junto. Só foi a Edivânia e eu. Então, assim, aí o assessor conversou e falou: não, Jana, é necessário que tenha essa visibilidade, porque, né, vocês mostraram a carteirinha e vocês mandam confeccionar a própria carteirinha de vocês, mas não tem valor legal, então a CIP-TEA seria o melhor caminho, enfim, coisa que a gente já sabe. Então vamos esperar agora o executivo e as secretarias aí se unirem e verificar
quando vai ser o início Não, vamos disso. pedir, ó, hoje a prefeita Penha. Penha. Prefeita Penha, a gente tá pedindo, por favor, dá tempo, né? A Secretaria de Cidadania dá tempo de instituir esse ano a carteira. Tem como fazer Dá tempo. online. Pega o modelo aí de São Bernardo do Campo, que é tão rápido em São Bernardo pra você tirar. Aliás, parabéns para São Bernardo. Nós tivemos agora essa semana, a gente teve na semana passada a comemoração das 500 carteiras emitidas em São Bernardo do Campo. Parabéns à Secretaria da Pessoa com Deficiência. Parabéns ao Peri Cartola, prefeito Orlando Morando, o vice-prefeito Marcelo Lima. Parabéns pela iniciativa. Sim. Pô, 500 carteiras é bem Tem significativo. que parabenizar Ribeirão Pires, porque também Ribeirão Pires, o através do Cris, o Cris, Leonardo, que tá à frente. nossa, Eles fazem o trabalho ímpar. A deles é uma carteira mesmo, como se fosse um cartão. Eu tenho. Parabéns! É que eu fui caruda, tá, gente? Eu vou falar aqui. Eu fui lá, preenchi o relatório lá. E aí eu fui contemplada, né? Então, assim, pra mim é maravilhoso, porque eu precisava disso pra sentar no trem, gente. Tem que escrever na testa que é autista, não dá. Lembrando que vamos lá, direito. equiparado à deficiência, ao autismo, e ela é invisível. Então, a gente precisa, de alguma forma, identificar isso. E aí, a gente tem a cidade se movimentando. Então, quando você vê São Bernardo com 500 carteiras emitidas, quando você vê Ribeirão Pires com trabalho ali manual, fazendo as emissões da carteira, correndo atrás de fazer. E a parte que eu fico mais feliz, sabe qual é? Que vai ter estatísticas verídicas. E aí a gente pode cobrar políticas públicas. Exatamente. Agora, e aí a gente pergunta, vamos aproveitar. Então, o Rio Grande da Serra tem que acelerar. Tem. Diadema tem a CIPTE instituída, mas ela vincula ao CAD único. Então, se você não tem o CAD único, você não pode emitir a carteira. Então, ou seja, não tem carteira. A gente está brigando por isso também. Mas você vê quanta coisa que o Te Acolher faz? A gente corre atrás de Secretaria de Saúde. É a mudança de paradigmas. Tá Exatamente, mudando. Tá quebrando exatamente. isso. E você pode participar do Te Acolher Brasil de várias formas. Você quer entrar no grupo de WhatsApp? O link já está aqui no chat para você. Você quer ser um patrocinador do Te Acolher Brasil? Você quer ajudar a gente a poder contribuir ainda mais, crescer na informação, na conscientização, também no acolhimento das famílias? Só entrar conosco aqui no nosso descritivo. Tem um chat para você entrar em contato conosco. E aproveitando e agradecendo de novo os Maia Produções por essa produção lindíssima. Eu sou chiquérrima aqui de quarta. Tá Eu lindo. fico quarta-feira, me sinto assim, a master da master Não, isso aqui neste é lindo. lugar. E eu agradeço muito e te dou a palavra para as considerações finais, para a gente encerrar o nosso programa, que já Difícil, hein? acabou. Bom, queria agradecer, né? Você é linda, maravilhosa, mas linda por dentro. Ser humano Amém, fantástico. Seu esposo, homem 10, de né? Deus, né? Jesus está ali. Uma vez na minha vida leiga, eu falei assim, é impossível o Espírito Santo estar do lado de alguém todo o tempo. Mas do seu esposo ele tá. Glória a Deus. Ali, assim. E agradecer ao Luan, porque sem ele nada disso aqui existiria, né? Ele foi um anjo enviado. Amém. Ele foi a resposta de Ele é a oração. resposta de oração. E aliar é a resposta de oração de outras pessoas. E agradecer a oportunidade de levar conhecimento para as pessoas, de ter dado voz àquilo que não tinha voz. Agradecer a oportunidade de ter conhecido a Edivânia, porque sem ela nada disso teria acontecido, nada mesmo, nada. E obrigada a todo mundo. Abre a porta da igreja, abre a porta da escola, em nome de Jesus. Cassiano, Ricardo, deixa a Luana aí, em nome de Jesus. Obrigada, gente, obrigada. E os comércios também de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, que queira participar do nosso movimento do Te Acolher, entre em contato com a Janaína. Também vou deixar o telefone seu de contato conosco aqui no chat, para que a gente possa fazer esse movimento, que é o movimento que mais cresce no ABC. Sim. Nós somos o primeiro programa de inclusão, o primeiro podcast sobre inclusão da região. Nós somos o primeiro movimento de inclusão, tá, gente? Movimento de inclusão que tem um crescimento tão exponencial, tão grande em tão pouco tempo. A gente tem e trabalha com linhas diferentes, né? A gente tem movimentos, cada um na sua forma, mas o Te Acolher é um movimento de conscientização. Sim. Então, a gente está lá inserido nas prefeituras, a gente tem abertura com o legislativo, a gente cobra políticas públicas, Sim. a gente vai na escola conscientizar, nós vamos na igreja conscientizar, nós Sim. acolhemos a família, nós temos a parte assistencial, enfim, é um trabalho muito amplo. Sim. E só é possível com pessoas que nem você. Obrigado, gratidão por ter aceitado Eu que o agradeço. convite de estar aqui. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Acabou! Então,
Então, ó, toda quarta-feira você tem um encontro comigo às 20 horas no nosso podcast do Te Acolher Brasil. Mas a gente também tá no Spotify, nós somos chiques. Eu vou colocar aqui para vocês o descritivo de todos os lugares que você nos encontra. Tá no carro? Coloca lá no Spotify para nos ouvir. Vem aprender um pouquinho mais, conscientizar e acolher as famílias de autista. Até quarta-feira que vem, a gente se encontra com mais um programa do Te Acolher Brasil. Até mais. Obrigada, gratidão.